E aí galera, tudo bom com vocês? Me chamo Érica Patrícia e esse é o canal Biociência Raiz, onde nós falamos sobre ciências e sobre curiosidades científicas. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as marés. Convido vocês a participar, quem não está inscrito aproveita e se inscreve e fica aí, a gente vai saber tudo sobre marés hoje. Galera, para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem para onde a água vai quando a maré baixa? Não sei. Não? Pois é, a maré ela é caracterizada por um movimento que acontece com as águas do oceano e esse movimento ele é periódico, ou seja, ora a maré está alta, ora a maré está baixa. E as causas que levam a essa movimentação do oceano é uma causa ligada ao movimento do nosso planeta em relação aos astros mais próximos. No nosso caso, a Lua, que é o nosso satélite natural, mas também o Sol. A atração gravitacional exercida pelo Sol e pela Lua em relação ao nosso planeta faz com que ocorra uma movimentação das águas dos oceanos, caracterizando a maré. Quando a Lua está mais próxima do nosso planeta, caracteriza as marés mais fortes, que nós chamamos de perigeu. O contrário também acontece. Quando a Lua está um pouco mais distante do nosso planeta, ela caracteriza aquelas marés mais fracas, e isso é chamado de apogeu. No geral, as marés elas duram em torno de 6 horas, e isso vai ocorrer devido ao movimento de rotação da Terra, que faz com que a cada 6 horas leva o ponto de 90 graus da angulação da Terra em relação à Lua para outro ponto, ou seja, forma uma outra angulação. Então, a cada 6 horas ocorre uma diferença no nível das marés. Isso vai ser diferente também a cada dia. Se você pega a tábua de maré e vai acompanhar o horário das marés, você vai perceber que a maré ela sempre muda de um dia para o outro em relação a uma hora. Isso tem a ver com essa angulação de 90 graus em relação à posição do nosso satélite natural, que é a Lua. Tem algumas denominações que é muito importante saber, galera. Por exemplo, quando a maré ela está baixa, nós chamamos essa maré de baixa-mar. Quando ela está alta, nós a chamamos de pré-mar. O período que leva para que a maré ela encha, ou seja, a maré está baixa e ela começa a se elevar, é chamado de enchente. O contrário, quando ela está alta e ela começa a baixar, é chamado de vazante. Então, esse período entre a enchente e a vazante vai formar uma pré-mar e uma baixa-mar. O período entre a pré-mar e a baixa-mar é chamado ciclo da maré. Muitos animais que vivem no oceano, eles precisam desse ciclo para coordenar o seu dia a dia, as suas funções fisiológicas. É como nós, seres humanos, que precisamos do dia e da noite para alterar a nossa fisiologia. Então, muitos animais marinhos, eles vivem em função desse ciclo de baixa-mar e pré-mar. Também, em relação àqueles animais que vivem mais próximos da costa, como os recifes de corais que estão próximos à linha de costa, eles precisam dessa diferença de maré para coordenar o seu período de alimentação, já que esses animais estão presos nos recifes e precisam que a água suba, ou seja, eleve o seu nível para também ter um fornecimento maior de alimentos. Pessoal, existem dois tipos de marés, a maré de Syzygia e a maré de quadratura. A maré de Syzygia é aquela maré mais forte e vai ocorrer uma atração somada. Como assim, Érica? Essa atração somada acontece quando ocorre um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. Os três astros estando alinhados, o Sol vai exercer uma força maior devido ao alinhamento da Terra e da Lua, fazendo com que a direção em que estiver a Lua, ela vai ter um aumento da sua maré, ou seja, a maré alta ela vai estar muito mais alta. E a maré baixa, em contrapartida, também vai estar muito mais baixa. Isso sempre vai acontecer quando ocorrer a lua nova e a lua cheia, que é o fenômeno que acontece com as fases da lua, que justamente se caracteriza por esse alinhamento entre os três astros. A outra maré é a maré de quadratura. Essa maré ela vai acontecer com uma menor intensidade dos níveis de alto e baixo, ou seja, a maré alta não vai estar tão alta, mas sim no nível normal, e a maré baixa também não vai zerar, ela vai ficar também no nível considerado normal. Isso acontece porque ocorre uma menor atração da Lua em relação ao nosso planeta, somado ao fato de não estar alinhado com o Sol. Então, a força gravitacional do Sol ela não vai exercer tanta força, tanta pressão nesse período. Isso vai sempre acontecer nas luas
crescente e minguante. Então, galera, as fases da Lua, ou seja, a posição da Lua em relação ao nosso planeta, vai exercer uma força que vai atrair as águas dos oceanos, formando o fenômeno que nós chamamos de marés. No começo do vídeo eu fiz uma pergunta. Já devem ter percebido que a água, quando sai de um local, ou seja, quando a maré está baixa em um local, quer dizer que essa água está em outra parte. Na verdade, ela se direcionou a outra região que agora está na maré alta. Então, toda vez que a maré estiver baixa, junto à sua região, na sua cidade, na sua costa, ela vai estar alta em outro ponto, em função da posição da Lua, que acontece 24 horas, tá? A água está sempre sendo atraída pela Lua devido ao seu movimento de revolução em torno da Terra. É isso, galera, finalizamos mais um vídeo hoje, espero que vocês tenham gostado e aprendido. Hoje nós falamos sobre as marés, a força exercida pela Lua, principalmente pela Lua, mas também pelo Sol, formando esse fenômeno que é conhecido como marés e que é tão importante para a vida nos oceanos e também para a nossa vida, por que não? Se você gostou do vídeo, dá o teu like e se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, é rapidinho. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Um cheiro grande para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser.